pessoal? Boa tarde. Está tudo bem com vocês? Estão a passar uma boa tarde de sábado? Espero bem que sim. Então, como eu tinha prometido, quando começámos a falar do tema do dinheiro e da prosperidade, vim aqui novamente conversar com vocês sobre esse assunto. E a propósito deste tema, que tenho abordado no último vídeo, nos últimos artigos, podes depois, se quiseres, dar uma vista de olhos pelo meu blog, pelo meu canal do YouTube, pela minha página no Facebook, se quiseres ver mais coisas sobre este assunto. E hoje venho aqui contar-vos uma história a propósito disto. Ontem à noite eu estava num Hangout. Os Hangouts são módulos de formação prática e teórica que temos online todas as semanas e várias vezes por semana, e onde nos ensinam, onde nós aprendemos a profissão de Internet Marketer e a forma de como fazer publicidade pela internet, como obter sucesso nesta profissão, e tudo isto baseado nos cursos da Empower Network, que são os infoprodutos da Empower. Mas como eu ia dizendo, estava então no Hangout e os formadores eram um casal muito jovem, o Igor e a Tusha, que após um ano de trabalho nesta empresa são só uma presença contínua nos tops de ganhos desta empresa. E dado o conteúdo todo que eles estavam a transmitir, era de tal ordem e de tal qualidade, que à medida que eles iam apresentando esse conteúdo e explicando, eu ia-me perguntar a mim mesma como é que um casal tão novo, tão jovem, pôde, em tão pouco tempo, há apenas um ano que eles trabalham nesta área do Internet Marketing, puderam ter adquirido tanta sabedoria e ter tido tanto sucesso. A dada altura, durante a formação, eles contaram a sua história, a história de como começaram, como é que entraram para esta empresa, como é que começaram a trabalhar nesta área. A Tusha era professora contratada, trabalhava em várias escolas, porque é o que acontece com as professoras contratadas, eu que sou professora também sei disso, andámos a penar há não sei quanto tempo, sempre de massa para acabar, como ciganos, não é? E os contratados, pior ainda, para terem trabalho, muitas vezes aceitam horários em várias escolas, têm que andar a correr de umas para as outras. Para além disso, ganhava mal e não tinha tempo para nada. Para a vida dela, não tinha tempo para ela. O Igor, o único emprego que arranjou foi num call center e ganhava também muito pouco. E nessa altura a vida deles era complicada, o dinheiro acabava-lhes a meio do mês, muitas vezes davam por eles, isto foi o que eles contaram, portanto, na reunião de ontem, davam por eles muitas vezes a olhar para o frigorífico vazio a meio do mês sem saberem como iam fazer para chegar ao fim do mês. O Igor era um bicho do mato nessa altura, não saía de casa, sentia-se desconfortável na presença de muitas pessoas, passava a vida enfiado em casa quando não estava no trabalho, a depressão estava quase a tomar conta deles. Hoje em dia, o Igor e a Tusha estão nos tops da Empower Network. O Igor hoje em dia dá formação a outras pessoas, online, ao vivo, distribuem a sabedoria deles por toda a gente que lhes pede, ajudam a equipa. São, portanto, jovens, mesmo jovens, são muito novos, super bem-sucedidos. Pode-se dizer que eles descobriram o caminho e o processo da prosperidade. Eles construíram-no, não é? Às páginas tantas, eles referiram um detalhe, uma coisinha muito simples, um hábito que eles adquiriram quando começaram a trabalhar neste projeto, que era o seguinte: habituaram-se a celebrar, arranjaram até mesmo uma música de celebração, que é sempre a mesma, eles chamam-lhe a música da celebração. Começaram então a celebrar com essa música, dançando e cantando, cada pequena conquista que fossem fazendo, por mais pequenina que fossem. Por exemplo, celebraram o primeiro contacto que fizeram, desde a primeira vez que começaram a fazer publicidade, o primeiro contacto que lhes chegou, fizeram uma celebração, e a partir dessa celebração vieram muitas outras, porque foram chegando muitos mais contactos. Celebraram a primeira venda e a seguir essa celebração vieram outras celebrações, porque fizeram muitas mais vendas. Como vos disse, nesse ano eles chegaram aos tops da Empower. Eu não me sei precisar agora quantos milhares de dólares é que eles ganharam, mas superaram com certeza uma boa quantia para terem estão nos tops da Empower Network a nível internacional, não é? É evidente que estes resultados não são típicos, porque tudo isto não aconteceu de um noite para o dia. O Igor e a Tusha tiveram que batalhar muito, tiveram que acreditar neles, tiveram que ser persistentes. As coisas não foram logo fáceis de início, eles não tinham dinheiro para investir, eles não tinham dinheiro. Portanto, como é que eles fizeram? Foram construindo um negócio aos pouquinhos, foram trabalhando, foram aprendendo cada vez mais, foram humildes para seguir instruções dos outros
dos outros líderes, e assim, aos poucos e poucos, reinvestindo o que foram ganhando, chegaram de facto aos topos da empresa e hoje estão numa excelente situação financeira, como é óbvio, não é? Mas então, estavas eu a falar que o segredo era esse. Então, qual é que é o segredo? O segredo é que eles acreditaram sempre que iam conseguir. Nunca duvidaram de si mesmos. O segredo foi nunca duvidar de si mesmos, celebrarem, serem gratos por tudo, nunca se focarem no lado negativo das coisas, nunca se deixarem abater pelas dificuldades, pelos problemas, porque tudo tem o seu lado bom e mau, não é? E então, sempre que houve dificuldade em alguma coisa, encararam sempre as coisas como uma oportunidade para superarem essa dificuldade. E à medida que se forem superando, foram melhorando enquanto pessoas, foram crescendo, foram aprendendo e tornaram-se naquilo que eles são hoje. O segredo então qual é? É tão simples. É nunca duvidar de ti mesmo, acreditar sempre que és capaz. Se os outros podem, tu também podes. Como é óbvio, não é? E focar sempre no lado positivo da vida. Celebrar sempre as coisas boas, por pequenas que elas possam parecer. Não se dedicar ao lado mau. Não alimentar a depressão, não alimentar a tristeza. Olhar as dificuldades e os problemas como formas de aprendizagem, como oportunidades de superação e não se vitimizar, sobretudo. Há muita gente que vive desgraçadinha num canto, a vida corre-lhes mal e eu tenho muito respeito pelas pessoas, por essas pessoas, é óbvio, mas no fundo as pessoas também constroem um pouco a sua própria desgraça, porque deixam-se ficar nesse canto de desgraça, vitimizam-se e não tomam a atitude de desafio à vida que é necessária para se vencer essas dificuldades. No fundo, o Igor e a Tuxa venceram as dificuldades, acreditando em si mesmos, fazendo das fraquezas forças, fazendo das dificuldades aprendizagens e acreditando em si próprios e celebrando tudo o que de bom conseguiam descortinar em cada dia que passava. Certo? Cá está mais um bocadinho, a gente vai voltar a este assunto com certeza. Por enquanto ficamos por aqui, até ao próximo vídeo, ok? Beijinhos!